Agora eu vou receber umas críticas disso aqui, porque é um podcast para velejador. Mas, cara, eu acho que o item mais importante no veleiro é o motor. Acredite se quiser, não é o mastro, a vela. Qual pra ti é o melhor motor que a Yamaha já fez até agora? Boa pergunta. Quantas horas dura um motor diesel desses náuticos? Eu tenho motores que são datados ali do início dos anos 80 que ainda funcionam até hoje. A primeira coisa, assim, que eu devo reparar no meu motor, eu obviamente teria que chamar um mecânico para ter uma ideia melhor. O que eu preciso fazer no meu motor para ele chegar a 20, 25 mil horas, como tu falou ali? Se fosse pra mim comprar um motor hoje, eu deveria investir num 2 tempos tecnológico, ou tu acha que, cara, vai no 4 tempos que é o caminho? O que o pessoal peca? Óbvio que deve ser na manutenção, né? Mas assim, o que estraga o motor, assim, que parece muito inocente? Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Pier. Estamos aqui hoje num Delta 41 da Flipboat. Meu nome é Vinícius Freitas, proprietário da Nomad Serviços Náuticos. Está aqui meu sócio, o Gui, o nosso querido amigo Mirim, que chegou aqui de gaiato, e hoje nós vamos entrevistar um cara muito legal, que é o cara da Yamaha, daqui da região, proprietário da HSU. Pode falar um pouquinho aí, eu troquei. Sou o Fábio, sou um dos sócios da HSU, a gente é revenda Yamaha no Rio de Janeiro, onde fica a nossa matriz, e nossa filial em Santa Catarina fica aqui dentro da Marina Itajaí. E a ideia tá aqui hoje pra gente poder conversar, trocar um pouco de ideia, um pouco de experiência. Eu aprendo todo dia muito com vocês, então pra mim eu não tenho dúvida que vai ser um enorme aprendizado. Que legal. O dia hoje aqui. Bem-vindo, Fábio. Vai ser uma honra aí conversar contigo. Show de bola. O menino também chegou aí de gaiato, do nada, né? Bora, vamos participar. Vamos. Então vamos lá. Galerinha, a gente tem tantas perguntas, né, sobre motores e Yamaha, né? Não dá pra fazer pergunta de Volvo, não? Dá um pouquinho. Que tem história com a Volvo, né? A gente tem um pouquinho de história com a Volvo lá na década passada. Na década passada. Então, mas a gente 2010, trabalhou, 2020, assim? A gente trabalhou um pouquinho com os motores Volvo. Fui concessionária Volvo Penta no Rio de Janeiro. Legal. E aí, nessa década, trabalhando já com Yamaha. Teve uma mudança aí em 2020. Para poder trabalhar com os motores Yamaha. Que interessante. Cara, bem-vindo, Fábio, mais uma vez. E uma dúvida, cara. Qual a qualidade do Yamaha? O que te fez mudar para Yamaha? Tu considera um motor melhor, mais evoluído? Assim, eu não quero parecer que eu tô puxando sardinha, como se diz popularmente, já puxando. Aqui é um papo de pira, pode falar. Mas que um ponto que é fundamental e que eu acredito que vai ser muito, muito claro para os velejadores é que quando você compara o que você tem de pós-compra do motor, no mundo Yamaha você tem um custo de manutenção que faz muito mais sentido em relação ao produto que você adquiriu. Você tem uma acessibilidade a peças que hoje ela é maior do que os motores concorrentes. Eu vou chamar de motores concorrentes. Pode chamar de motor concorrente, não tem problema. E você tem uma rede autorizada, de fato, para vela, que ela é, no mundo, uma coisa absolutamente gigantesca. É absurda a abrangência que você tem em termos de rede autorizada. E, adicionalmente, você tem um produto que foi feito para durar. A concepção dele é essa. E isso é algo que está na própria história da Yamaha. Quando a gente tem lá na loja um livro do centenário da Yamaha. Que legal. Isso deixa muito, muito, vale a pena lá vocês darem uma olhada. Já tem mais de 100 anos aí, Yamaha. Não tinha noção dessa informação. E o grande ponto da Yamaha foi criar motores que são simples, fáceis de manutenção até pelo próprio usuário, e também que tenham baixíssimo consumo de combustível. E, acima de tudo, robustez e longevidade. Então, na hora que você junta esses pontos, aí a gente entra naquela questão de que você quer trabalhar com aquilo que alinha com os teus valores. Então, nisso a gente alinhou muito valor, e foi daí que a gente caminhou para poder ter essa parceria que a gente tem hoje com a Yamaha, que tem dado bons frutos, e estamos caminhando em conjunto aí, tanto na matriz no Rio de Janeiro quanto na filial catarinense aqui.
E estamos caminhando. Mas não tenho dúvida de que é um motor que hoje no mercado, tanto é que é o preferido hoje. Você faz uma votação com os velejadores, é o motor preferido hoje para poder ter a bordo da embarcação, é o Yamaha, justamente por conta desses atributos que eu não quero dizer nada, mas é o meu preferido. Eu também não quero puxar a sardina, mas eu amo. No mercado de revenda de veleiros, inclusive, o Yamaha, ele é escolhido, ele tem acréscimo de preço num veleiro se o motor é Yamaha, sim, em detrimento de outras marcas, né? Porque essa questão do custo depois da aquisição do motor, ele faz muita diferença no teu dia a dia, né? A gente tem cliente que tinha um barco com motor Yamaha, aí comprou um outro barco que tinha motor de outro fabricante pelo barco, porque era uma condição muito boa, e aí ele precisou fazer uma troca de coxins. Na troca de coxins, um coxim do novo motor que ele tinha era equivalente aos 4 do Yamaha. Nossa. Aí ele falou: Fábio, meu Deus, isso aqui é o preço dos 4. Não, é um. Eu sei, eu já vivi isso. O Vini mandou avisar que não vai fazer mais vídeos porque você não se inscreveu no nosso canal. Então se inscreve, curte e comenta para nós continuarmos compartilhando alegremente nossos vídeos. Eu tenho 1 zilhão de perguntas sobre o... É legal que eu nunca te fiz. Apesar de a gente ser amigo, tu já me ajudou em N questões. Mas não é por isso, não tô puxando o saco, eu sempre gostei de Yamaha. Mas, fique bem claro, né? Que fique bem claro. Mas assim, só dando um adendo aqui, bem interessante. Eu vi vocês comentando falou em peça, valor e tal, tu falou sobre os valores do motor e tal. Que motor é mais valorizado. Hoje, cara, eu nem tenho porquê puxar saco, na real. Mas, cara, é um motor que eu gosto, é um motor que eu tenho afinidade, eu confio no motor, em primeiro lugar, assim, acho que eu confio no motor. E um motor mais antigo num veleiro, pra mim, se não tiver um Yamaha mais antigo, pra mim eles valorizam muito, porque pensa nos valores mais altos dos outros motores, ainda mais antigos. Além de não ter mais peça, quando tem umas coisas usadas, umas caqueiras, alguma coisa, eu sempre sinto aquele buraco, assim. É comum o pessoal comprar 2 aí motores digo, para montar um, né? Esses tempos tava olhando um veleiro, aí o cara falou: não, esse aqui tem um motor Volvo, não sei o que e tal. Aí que ano é? Aí o cara falou um ano bem baixo, não vou falar aqui. O cara falou um ano bem baixo. Daí eu pensei dentro de mim, então não tem motor o barco. Na primeira coisa que veio na cabeça, então o barco não tem motor. Aí você já tem que botar na conta uma eventual substituição de motor. Uma substituição de motor. E Fábio, uma curiosidade, tu que tem bastante experiência, quantas horas dura um motor diesel desses náuticos? Tudo depende de como ele é tratado. A gente tem histórico dos motores de veleiros pequenos mesmo, motor de 20, 30 HP, de ultrapassar 20 mil horas, motor com 22 mil horas, com 24 mil horas sem abrir. E a gente tem histórico de motores que deram problema com menos de 1000 horas. E geralmente que deram problema com menos de 1000 horas foi uma navegação que deu calço hidráulico, que entrou água pelo escape, e aí foi dar na partida, e aí já era. Só que tem um detalhe: os motores que tiveram essa questão de entrada de água pelo escape, os que aconteceram isso só foram aqueles que quem estava tocando ficou tentando muitas vezes. Porque se você 1, 2, 3 tentativas e não força muito, não é o suficiente normalmente para poder empenar a válvula. Ou seja, um motor muito forte, né? Então a gente tem casos, se a gente pegar, por exemplo, até a própria Expedição Antártida, que teve um veleiro com Yamaha de 4 cilindros, que ele teve a mesma situação de entrada de água pelo escape, e deram na chave, o motor não pegou, foram lá, viram que tinha água dentro, tiraram os bicos injetores, deram na chave sem bico, jogou a água salgada para fora, botou bico, bateu na chave, tchau, seguiu. O barco foi que voltou. Que legal. Então é o nível de robustez que o mercado hoje está deixando para trás. E a Yamaha ela vem mantendo essa robustez. Até com a própria questão da evolução dos motores pro Common Rail. Hoje na Yamaha os motores acima de 40 HP são todos, da linha para veleiro, são todos Common Rail. Mas os motores mantêm a mesma base de robustez, conjunto de força de antigamente, com o sistema de injeção atualizado. Não é um novo projeto de um novo motor
Só melhoraram o time que já estava ganhando, né? Exatamente. Entendeu? Então ele mantém a robustez do conjunto de força antigo com o sistema de injeção atualizado, que a gente sabe, cada vez mais as normas de poluição, elas estão sendo mais exigentes. Na Europa, Estados Unidos, esses motores estão sendo necessidade, o mercado está cobrando isso e não tem jeito, o futuro tá caminhando para isso. E eu digo hoje já com bastante tranquilidade, quando começaram os primeiros Common Rail e Yamaha aqui, a gente teve um pouco de preocupação por estar trabalhando sempre com os motores mecânicos, não se incomodando, e os motores Common Rail de outras marcas se incomodando. E o que a gente viu é que a entrada dos Common Rail no Yamaha está sendo bastante tranquila. Então a gente está tendo muito pouco problema de injeção, mesmo com a qualidade de diesel e biodiesel que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Legal. E deixa eu perguntar, a gente aproveitando aqui, que estão falando que os motores, quando a gente chega num veleiro já antigo, um motor Yamaha, ele chega a valorizar um veleiro. Qual pra ti é o melhor motor que a Yamaha já fez até agora? Boa pergunta, mano. O santo grau da Yamaha. Santo grau que tu fala, cara, esse quem compra, o cara não se incomoda. O que eu vou te falar, dos motores atuais, falando dos veleiros que mais a gente tem aqui no Brasil, que é na faixa de 30 a 36 pés, o 3YM30 ele é um guerreiro, é um trator. É um motor ainda de injeção mecânica, é um motor que aguenta desaforo até o último nível. Eu adoro aquele motor. Então, e você tem alguns mitológicos que assim, por questão de evolução do mercado, acaba que não tem mais peça. Por exemplo, a linha BTD 22, 33, esses motores são quase que eternos. Eu tenho motores que são datados ali do início dos anos 80 que ainda funcionam até hoje. O motor tem a minha idade, já passou dos 40 anos, continua funcionando. E hoje a gente tem dificuldade para algumas peças, mas tem dificuldade já depois de 40 anos do motor funcionando. Então, e a gente vive hoje do cliente perguntando: Fábio, queria essa peça aqui ou não? Pô, não tem mais, vamos ver aqui como é que a gente consegue, mas vai levar mais alguns dias, não tenho prateleira, porque realmente diminuiu a disponibilidade de peças. E o cliente está: não, mas o motor tá bom, tá funcionando perfeito. O motor tem 45 anos. E tá lá funcionando. Eu falo, e às vezes a conversa é assim: olha só, o motor é bom, mas ele já tem 45 anos. Ele vai precisar parar algum dia. Sim, cara. Por quê? Vai. Porque não tem mais peça no mercado. Coitado, tá se aposentando por idade. O que a gente está tendo nesses motores muito antigos é isso. Mas quando você pega 3YM30, que é um motor que já tem bastante tempo rodando, é um motor que, assim, tem uma longevidade drástica. A gente já atendeu unidade com mais de 10 mil horas. É um motor muito, muito, muito parrudo. Eu tenho uma pergunta pra ti. Eu ouvi falar de um cara que era de fora do país, que a maior quantidade, ele era da Yamaha, mas era de fora do país. Eu não me lembro onde, nem como, nem quando. Quando, mais ou menos. Mas, enfim, eu encontrei ele numa feira e ele falou: a maior quantidade de rabeta, na época, né, isso faz uns... Vixe, pra mim não mentir, uns 8 anos atrás. Ele falou: cara, a maior quantidade de rabeta, de motor com rabeta, Yamaha com rabeta, no mundo é no Brasil. Cara, é sério isso? Sim. O volume de... Eu sou doente, apaixonado por pé de galinha. Sim. Eu gosto do jeito da manutenção, centrar o motor, né? Pô, é meio chatinho, meio isso, meio aquilo. Cara, mas, não tem custo alto escondido naquele motor. Tipo, deu tudo errado, cara. O cara foi lá, ligou lá, botou um fase do pira aqui, socou no motor. O máximo que vai acontecer ali é derreter o hélice. Que o eixo de inox ele aguenta, entendeu? Sim. Mas assim, a rabeta desaparece e o prejuízo é grande, né? Sim. De uma rabeta. E por que isso no Brasil, tu acha? Acho que foi uma grande demanda dos estaleiros. Por quê? Quando você faz um projeto para poder trabalhar com rabeta, você simplifica drasticamente o teu projeto. Sim, concordo. Você simplifica drasticamente o processo de instalação. Então, para mim, isso claramente foi um caminho que os estaleiros seguiram para poder simplificar, para poder exigir um instalador que tenha uma capacidade técnica até um pouco menor. O cara que vai fazer uma linha de eixo,
O cara tem que ter um nível de experiência e capacitação técnica muito maior de quem vai instalar uma rabeta. Isso eu não tenho a menor dúvida. Esse é um consenso que eu não tenho a menor dúvida. Já fiz isso algumas vezes e é um pé desse tamanho no saco. Sim. Então, e a rabeta não. Você tem a marcação, que você já fez a laminação considerando a entrada, é fazer o corte, coloca ela no lugar, foi. Pronto. E, inclusive o desenho de casco, eu imagino assim, muitas já é vezes, considerando. O desenho de casco já é considerando que aquela parte é do motor pro motor não ter que ficar inclinado para baixo. Não, já é feito considerando. Então, questão de vibração também, né? Porque o pé de galinha, se ele tiver um mínimo errado no alinhamento dele, pode dar um pouco de vibração, coisa que a rabeta também não... Por isso a escolha pela rabeta. E a rabeta também tem uma questão que é super interessante, é uma evolução natural, né, a rabeta, que ela tem a questão da manobrabilidade, que de fato é melhor do que a que você tem com o pé de galinha, e manobrabilidade, e aí o novo velejador acaba preferindo, junto com a demanda dos estaleiros, para poder ter uma maior simplicidade de instalação. Eu acho que isso foi o que casou para poder fazer com que virasse o caminho natural para que todos os barcos novos, já há bastante tempo aqui no Brasil, migrassem para o modelo de rabeta. Interessante. Bom, legal ele conseguir responder essa pergunta e saber que é real, porque eu ouvi aquilo ali e pensei, mas não pode, cara. Daí eu fiquei naquela dúvida assim, mas será, cara? Será que esse cara não tá doido? E daí eu fui um pouco, né, atrás dessa informação, e eu vi assim, tipo, França, cara, as marinas têm, tipo, sei lá, uns 2.000 veleiros, assim, as marinas. Aquela linha tirada na esquina ali, naquele cantinho ali, tem 2.000 veleiros, assim, tu pensa, para, né? E tem. E tem, cara. É um número tem absurdo, mesmo. É. E todo mundo você vê mastro. Não, você vê mastro pra perder de vista. Nas marinas lá você vê mastro pra perder de vista. A manutenção é um pouco mais onerosa, né? Então, o pé de galinha não dá manutenção, né? Depois que tu centrou ali, arrumou, vai embora, né? Cara, eu recentemente, foi tu que me ajudou com isso aí ainda, com muitas coisas. Eu comprei um motor e ele veio com rabeta. E eu não quis alterar meu barco pra rabeta. Eu fui lá e esperei pra vender, nem vendi, Sim. acabei comprando a reversão contigo. Sim. E fiz ele de pé de galinha. E arrependimento zero, cara. Fantástico, show de bola. Isso. No longo prazo, a gente não tem dúvida que o pé de galinha vai ter um custo de propriedade menor. E por isso, como a mão de obra é muito mais cara, na Europa existe a questão de se preferir o pé de galinha para que você tenha menos custos recorrentes com a manutenção da anodos, né? Eu já sei de casos de rabetas que derreteram. Anodo, troca de óleo, troca de óleo você precisa tirar o barco da água, é uma série de questões que no pé de galinha você tem uma simplicidade aí que te facilita muito a vida. E pela tua experiência aí, meu querido, voltando a esse assunto da manutenção, o que eu preciso fazer no meu motor para ele chegar a 20, 25 mil horas, como tu falou ali? Quais cuidados que eu tenho que ter, prestar atenção? Revisão. Com certeza, mas... Esse é o caminho. Acho que assim, a gente tem junto do motor, se você não tiver, você consegue baixar o manual do seu motor no site da Yamaha, e se alguém não souber onde baixa, entre em contato, vai ter aqui na descrição o contato nosso lá da loja, entre em contato que o nosso time manda o manual e ajuda vocês a montarem e ajuda você a encaixar em qual momento de revisão está a sua embarcação. O caminho é seguir o que está previsto de manutenção no manual. Não tem nada absurdamente complexo. O custo de manutenção de um motor de veleiro, ele normalmente é mais barato do que a manutenção de um carro. Então, assim, eu acho que é um negócio que não tem por que você não fazer. E uma coisa a gente não tem dúvida, que o não fazer no veleiro, ele sai muito mais caro que o não fazer no carro. Com certeza. Com toda certeza. Porque o caminho do problema gerado, ele vai se agravando e o custo de manutenção da substituição de peças que são feitas para ter uma vida útil muito longa, ele é maior. Porque vamos pensar, vamos lá. O virabrequim que chega a durar 20 mil horas, 25 mil horas, ele é um virabrequim descartável? Não. Ele é um virabrequim feito com um custo de produção maior, porque ele é feito com uma dureza diferenciada, com uma qualidade diferenciada. Isso. Então, essa peça que pode durar mais de 20 mil horas, se você não troca o óleo, ou se acontece uma situação de superaquecimento que mistura óleo na água, tu pode perder um virabrequim desse. E aí, quando você vai para uma manutenção estrutural do motor, o custo de manutenção, ele é muito caro, mas ele não é caro
porque a Yamaha tá te roubando, ou o concessionário Yamaha tá te roubando. Não, é porque aquilo foi uma peça que foi feita para durar muito. Se uma peça foi feita para durar muito, ela vai custar mais caro que uma peça que é descartável. Tanto é que você olha, assim, a gente comenta muito, as peças de curva ABC, que é as peças que mais se troca de um motor, no Yamaha é muito acessível. É muito porque aquilo foi feito para ser trocado. Vou até fazer um desabafo. Uma coisa que me irrita muito, assim, é quando a gente chega para fazer uma revisão e a gente teve um caso de um motor que foi perdido e teve que ser feito completamente, porque foi colocado um filtro de óleo de uma marca que eu não vou falar, não posso falar. Concorrente. E não, uma marca paralela. Nossa, marca Diabo. A marca mais famosa do mundo, a Diabo. E aí, esse motor não trabalhou com a pressão de óleo correta. Em poucas horas o motor veio Qual foi a economia do Maledeto? Então, esse filtro eu paguei R$25. Parabéns. Sabe quanto custava o filtro Yamaha original na época? Não vou saber quanto está hoje de cabeça, mas na época eu lembro porque ficou gravado na minha cabeça. R$38,43. Então, por R$13,43... Nem termina isso aí. Tá tudo certo. O motor foi perdido. Cara, deixa eu fazer um desabafo aqui, que eu vejo muito nos grupos. Eu sou o fundador do grupo do WhatsApp lá dos motores Yamaha. Uhum. E, cara, eu vejo, desde que eu montei aquele grupo lá, começou a entrar a galera, não, eu uso o filtro tal, que é o mesmo, eu uso o óleo tal, e daí tu vai ver assim, cara, alguém já ligou pra loja da Yamaha e viu qual é o custo? Se faz sentido essa diferença de preço? Dos litros de óleo e do fluido original escrito Yamaha. Sim. Cara, eu comprei 5 litros ali, nem sei quanto eu paguei. Tá, eu botei inteiro lá no motor, sobrou pra caramba. Eu pensei, não, da próxima acho que dá pra botar tudo fora e botar novo, porque, cara, e é muito barato. É muito Aí tu vê a galera, e eles vão lá e trazem da internet, não sei o que, papapá. Mano, que é isso, tem coisa que não se economiza, né? É burrice economizar. Monta um pacotão, cara. E vai não, pra loja, monta um pacotão. E é muito importante falar, filtro não é tudo igual. A gente já fez algumas simulações na empresa de você corta um filtro desse, o óleo original da Yamaha é muito bom. Você olha a área de filtragem dele, é totalmente desproporcional do filtro original em relação ao filtro paralelo. A mesma questão também falam que filtro é tudo igual, falam que óleo é tudo igual. E fala, não. Tem um engenheiro, o cara estuda, testa, vê o cara dizendo, aí vem o braço, o óleo do Japão, R$18 é que é o bom. Não, isso aí não. E o que a gente ouve muito assim, a Yamaha não faz óleo, ela faz motor. Ah, tá. Mas ela especifica o óleo que vai pro motor dela. E na hora que ela especifica, não, mas quem faz o óleo no Brasil pra Yamaha é a Texaco. Legal? Hoje escutem isso. Hoje é a Texaco. Mas não é o mesmo óleo que está na prateleira da Texaco. Finalmente alguém falou isso. Porque o óleo, ele sofre... Quando a fábrica encomenda, qualquer fabricante, seja de a Yamaha, a Toyota, General Motors, Volkswagen, whatever, qualquer fábrica, ela... Para poder homologar, para alguém fazer o óleo que vai ter o rótulo dela, não é pegar um óleo qualquer de linha que tem a viscosidade 1540 e bota o rótulo Yamaha e vira que segue. Não. Existe um pacote de testes e aditivações que aquele óleo específico que vai ter o logozinho Yamaha tem que passar. Por mais que ele tenha a mesma especificação, ele não é o mesmo. Pronto. Mesma especificação numérica, né? Numérica. Por mais que ele tenha a mesma especificação, não quer dizer que o pacote de aditivos é idêntico, especificação de viscosidade. Se é 1540, não quer dizer que o resto é tudo igual. Não, existe uma série de pacotes de aditivos que são necessários para o óleo ser aprovado pela Yamaha. E isso não está escrito no rótulo. E qual óleo? O único óleo que hoje tem isso é o óleo que tem a logozinha lá da Yamaha, que foi fabricado sob licença pela Texaco e que ele reúne exatamente os requisitos que os motores Yamaha possuem. Então, é um óleo que custa R$200 o litro? Não, é um óleo que custa 50 e poucos reais o litro. Então, se você vai comprar um óleo de primeira linha equivalente, ele geralmente custa
muito próximo. Então, Eu acho que é igual. não, muito próximo, e ele não necessariamente, normalmente ele não vai ter a mesma aditivação, ou não vai ter na mesma quantidade que pede o motor Yamaha. Então, é óbvio que se você usa o óleo que foi homologado pelo fabricante, que tem um pacote de aditivos necessário para aquela aplicação, você tem uma chance muito maior de ter uma sobrevida no teu motor. Isso, assim, é o que mais faz diferença. Eu falo muito... Ele se ajuda o motor a chegar às 20 mil horas. Exatamente. Isso. Ele se adequa à especificação metálica do motor. Cada metal é uma coisa, então os aditivos... Por isso os aditivos. E esse negócio de ele vencer em 1 ano, gente, é 1 ano. Não é 2. Lembra que o ambiente náutico é extremamente hostil, né? Extremamente hostil. Então, e tem aquela assim, eu quase não liguei meu motor esse ano. Meu Deus, então troca antes. Porque se tu usou menos, o óleo ele ficou num ambiente que ele absorve muito a umidade. Então, o nível de degradação do óleo que usa pouco é ainda maior de quem usa o barco todo final de semana. Isso, se ele tá vou dar uma dica aqui, posso? Eu vou Claro. me meter. Se o motor tá parado ali, eu tô com o motor há 1 ano parado, posso dar uma dica? Cara, chama o mecânico. Ele vai fazer Sim. o motor girar na mão, às vezes até tirar o Nem bico. parte o motor. Isso, não parte o motor, pelo amor de Deus, chama o mecânico. Melhor coisa que tu pode fazer, ele vai trocar o óleo, girar o motor na mão, pra ele irrigar, e depois sim, uma partida ali do momento que ele Que já fez o interessante, resto. né? E é comum isso, bem no meio importante. náutico, o barco ficar muito tempo parado. Sim. Enfim, acontece. E hoje um ponto fundamental que a gente vai falar Girar aqui... o motor na O mão, cara. escapamento dele, o outro lado do escapamento, se ficou uma válvula aberta, qualquer coisa que é super normal, toda aquela parte da admissão ela enferruja. E se uma válvula ficou aberta, aquele cilindro ele ficou enferrujado. E isso é importante também. Por isso que não se deve deixar o motor muito tempo parado. Se a válvula ficou aberta, lembra que a mufla o escapamento ali que tem É o coletor é o cotovelo de mistura e que vai pro coletor de escape ali. cotovelo de mistura que vai pro... Isso, ali fica cheio d'água. Sim. Água salgada. É, Eu a acho que ela vai pra palavra-chave, onde? então, Quando é aquece, quando cotovelo de esfria, mistura, quando... né? Talvez seja. Talvez seja. É? Será? Então tá bom. É a palavra-chave de hoje, então. Ó, anota aí uma palavra-chave. Cotovelo de mistura. Todo mundo já trocou, eu tive que trocar também. Todo mundo vai trocar, Eu tive que mais cedo ou trocar mais também. tarde. E... Cara, então, essa é a dica. Chama o mecânico ali, tá muito tempo parado. Cara, teu motor não vai explodir, não tem problema nenhum, né? Sim. Não é o bicho, mas... Pô, aconteceu, tudo bem, chama o mecânico. Melhor coisa. Aquele negócio, né? Ninguém vê um carro parado 1 ano na garagem e fala, vou ligar e vou sair andando. Por que teu barco tu vai fazer isso? Pois é, cara, não faz muito vale a sentido. pena. E agora, aproveitando a pergunta, tu acha, na tua opinião, claro, se fosse pra mim comprar um motor hoje, eu deveria investir num 2 tempos tecnológico ou tu acha que, cara, vai no 4 tempos que é o caminho? Eu te digo que assim, o 4 tempos ele é o caminho que o mercado inteiro tá seguindo e é o que tende a ter maior disponibilidade de peças no longo prazo. Porque as regras ambientais cada vez mais se forçam a matar os motores 2 tempos porque eles são muito mais poluentes que motores de 4 tempos. Muito, Então, sai aquele sebo no escapamento. por conta disso, se falar pra alguém hoje, eu vou comprar um motor novo hoje, eu quero ter ele por 20 anos no meu barco. Vai de 4 tempos, que aí você vai garantir que você vai ter peça para esses 20 anos. Ou 2 tempos você corre um risco aí de ao longo do tempo ele ser assassinado por alguma canetada. Sim, e tu é obrigado a gastar uma grana Isso. ferrenha. Aí compra 2 motores, um 2 e um 4 depois. Exatamente. Vendendo o motor poderia falar, né? Compra Isso, 2 e depois isso, você compra o outro. Mas não, prefiro falar, compra logo. Depois de a gente economizar muito no óleo, daí a gente... Economizar aqueles R$13,43 do filtro. E Pra aí- depois ter que fazer um motor. E a Yamaha é bem famosa também na linha agrícola, né? Que tem. E os motores são É fortíssimo. relativamente parecidos. Na verdade você tem uma série de motores que nasceram como motores blocos para aplicação que pode ser tanto estacionária e esses mesmos motores foi desenvolvido uma versão marinha dele e também foi desenvolvida uma versão para aplicação em trator. Então você tem ali um mesmo conjunto, um mesmo bloco que ele foi evoluído para cada tipo de Com acessórios de e aplicação. periféricos diferentes específicos, Isso, né? Isso.
Eu tenho algumas perguntas aqui, cara. A primeira delas já perguntaram que eu tinha assim de principal quanto tempo dura o motor Yamaha, né? Mas assim, cara, o que mais tu vê assim? O que o pessoal peca? Óbvio que deve ser na manutenção, né? Mas assim, o que estraga o motor, assim, que parece muito inocente que a gente faz ali no dia a dia, pro velejador, né? Que aqui é mais a galera da vela. O que a gente pega muito hoje em dia a gente vê uma preocupação maior com a troca de óleo, mas a gente vê as pessoas esquecerem do fluido de arrefecimento, que ele é tão importante quanto o óleo. E aí, quando esquecem do fluido de arrefecimento e de rotor de bomba d'água também, o que acaba acontecendo com o motor? Ele superaquece. E aí é que a gente vê muito motor chegando pra gente para poder fazer manutenção depois de um evento de superaquecimento. O mais engraçado é que também é muito comum que o motor com todos os indícios de superaquecimento, que ele fala, esse motor superaqueceu? Não, não nada não. Só queria fazer a revisão mesmo. Mas aqui ele tá com sinal de que aqueceu bastante. Tipo ir no médico e sintomas, né? Não, eu tô bem, eu vi. Eu já escutei aí o cara com a canela solta dizendo que tinha que ligar e desligar o motor porque ele tava estragou o rotor ou uma correia e ele usava alguns minutos, esperava esfriar, ia mais alguns minutos. O risco de fazer isso é você fritar tudo. Então hoje em dia a gente tem tido muito mais casos disso. A gente entende que teve uma evolução da conscientização com relação a trocar óleo, só que não adianta nada tu cuidar do óleo se tu não cuidar do líquido de arrefecimento, né? Exato. Tem preconizado ali no manual a substituição a cada revisão anual. É porque existe um nível de exigência muito grande no ambiente marinho, que a gente já comentou aqui. E, gente, o líquido de arrefecimento da Yamaha tá longe de ser caro. É uma troca que ela é o cuidado do teu motor, aquilo, tá dentro da curva ABC que a gente falou. São os itens baratos de manutenção. E quando você cuida dessa manutenção, você está garantindo que você não está indo para poder ter que fazer uma manutenção nos itens que são feitos para durar 20 mil horas, que sim, são itens que são mais caros. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Aconteceu comigo uma vez. Eu tinha um outro motor, Meu Deus, nós estamos num podcast da Yamaha, né? Pô, meu Deus, eu vou falar em mode, em control. Vamos lá, vamos estragar o assunto. Eu tinha um control em outro veleiro e eu botei um fluido muito bom de arrefecimento, muito bom. Eu botei ele quase puro e ele vazou uma vez em cima de um lugarzinho assim, ele escorreu. Cara, e sem querer um dia aconteceu do cotovelo de mistura babar e ele espirrar ali um pouco de água salgada. Cotovelo de mistura. Ele babou e vazou um pouquinho de água salgada. Cara, aonde pegou água salgada enferrujou tudo. Aonde escorreu o fluido de arrefecimento, não enferrujou nada. Pô, o metal tava exatamente igual do PC. Cara, imagina tu botar aqueles fluidos chinesão que o cara, não, bota esse! Completa com água. Tem alguns que são quase que água com corante, né? Meu querido, eu não tenho tempo pra ficar lá buscando o melhor fluido, vai lá. Cara, eu vou fazer desculpa aí, tô fazendo a propaganda porque eu vivo isso dia a dia e não tenho tempo pra perder, né? Eu sou que nem americano, ganho por hora, né? Então vamos lá. Cara, vai lá na loja e compra. É barato mais do que tu imagina, meu querido. Além de ser barato, é pra sua segurança, né? Isso. Cara, com certeza. Eu passei um perrengue. Eu acho que eu paguei R$70, cara, uns 5 litros. Pode ser que eu esteja mentindo, mas acho que foi uns 70. Tem um tempinho. Tem um tempinho. Já é um pouco mais. Mas mesmo assim é barato. Mas continua sendo muito barato. Até hoje lá, tá sempre mudando aquele galão lá. É o que eu falo. Ano passado passei por um perrengue por causa de uma correia de bomba de água, velho. Que o cara foi fazer revisão e botou paralela. Mas é muito caro. Bota do Fusca. Não. É a mesma. É a mesma. Fica maravilhoso. Igual. O cara correr um negócio de R$40, né? É igual esse dia. 40 pila. Tá vendo no Instagram, o cara não usa óleo de moto no motor da moto. Usa esse aqui de caminhão. O negócio tinha que dar assim, ó, pra sair. Ó o barulho até. Cara, caraca, enfim. meu.
tive um problema. Graças a Deus, achei a que foi trocada, a velha, consegui chegar. E quando pegava a original e a paralela na mão, era muita diferença. E era nova, a paralela era nova, estourou. Ela durou 7 horas. Que ela foi feita para outro nível de tensão, durou outro 7 nível horas. de vivência. Ela literalmente durou do Yacht Club do centro até um pouquinho pra falar do Arvoredo. Chegou lá, estourou e acabou. Não aguentou mais. Laciou, eu acho. Não, faciou, virou um sutiã da facia. E daí, quando tu botou... Cara, e era muito nítido, porque a gente colocava a paralela, tinha que parece dar um tapinha nela pra ela pegar no embalo. Quando tu colocava a original, não precisava nada. Era até difícil de colocar. Sim. Tu colocou, bateu, pegou. Sim, tipo a medida certa. Era aquele negócio que foi assim, não precisa mais me incomodar, porque você Chegava no final da medida, tava no meio do esticado. Perfeito, assim. Perfeito. Então, não economizem, que um dia vocês podem se arrepender. Isso aí tem ABC, troca de uma vez, meu. Pô. Cara, é a mesma E coisa aquilo assim, que a gente cara. falou, não é um item caro, né? Cara, a gente sai de avião, tem experiência com aviação também. O cara sai Esse com homem um faz avião. tudo. O cara sai com um avião. É a mesma coisa, você, cara, bota aquela pecinha ali que é baratinha. Tu tá assim, Uma vez aconteceu comigo, eu nunca mais quis voar na vida. Tava lá, decolei, tava acelerando, subindo numa ascendente perfeita. E na hora eu olhei pros 2 magnetos ligados, tava tudo certo. E eu pensei, meu Deus, na hora que ele deu a primeira recolhida, eu já baixei o bico, já olhei pro lado e vou Pra pausar ali. voltar. Eu já olhei uma plantaçãozinha, um lugar horrível lá no Lamin, em Porto Alegre. Um lugar horroroso, assim, cara. Um monte de morrinho, mas eu olhei aquilo ali, nossa, quando tu tá lá em cima, tu pensa, é liso. É ali mesmo, cara. É o gramado. Aí tu pensa, cara, imagina se o cara usasse umas peças vagabundas. Não dá, não. Meu, não bota a tua família. Cara, e o veleiro, a gente O mar como o céu não tem acostamento. Cara, pô. O mar não tem galho pra se agarrar, né? Então não tu tem tem, que chegar cara. em casa com a tua família. Se dá um problema no carro, tu encosta, liga pra um guincho. Às vezes tu tá no mar, tu tem que voltar e tu tem que depender de ti. Então não economiza, cara. É a tua segurança, né? Pô, cara, a primeira coisa no barco... Agora eu vou receber umas críticas disso aqui, porque é um podcast pra velejador. Mas, cara, eu acho que o item mais importante no veleiro é o motor. Acredite se quiser, não é o mastro, a vela. Porque se alguma coisa acontecer com o mastro, a vela, e aí? Como é que tu vai entrar numa barra? Como é que tu vai fazer um negócio ruim? Vai entrar velejando? Não tem como, entendeu? Se não tem vento, tu não faz nada. Não adianta ter massa. Começa por aí, pode ter cara. tudo, mas se tu Começa não ter por vento, aí. tu não faz nada. Sim. Aí tu vai ficar lá 3 dias lá fora com família, com criança, com mulher berrando na tua cabeça, esperando o vento certo pra tu poder entrar no... Não, pelo amor de Deus, Nunca cara. mais eles velejam contigo, né? Não, acabou a parceria. Aí vai acabar teu hobby, o rolê, por causa de teimoso. E o motor, e aí eu vou acrescentar um ponto. E o motor, ele é um dos itens de menor custo de manutenção dentro do veleiro. É sim. Vai ver o custo do estaiamento. Vai ver o custo de uma vela nova. Vai ver uma vela nova. Eu já ia dizer, vai lá, bota um joguinho de vela nova. Vai ver o preço porque- da instrumentação. É, Tudo. Tudo. E Fábio, tu tinha comentado no início ali do biodiesel, né? Desses aditivos agora que eles estão colocando, que é uma sujeira, né? Que tá dando problema nas caminhonetes. Como é que a gente tá com relação a isso com os veleiros? Esse é um ponto extremamente importante a gente falar. Hoje, o cenário que a gente vive no Brasil, hoje a gente está com B15, o governo avaliando de ir para B20, ter 20% de biodiesel. E o grande problema que a gente tem hoje no Brasil considerando essa aditivação, isso está afetando muito as caminhonetes, como você falou, os caminhões, e quando você vai para o mundo marítimo, isso é um pouco pior. Por quê? Porque o grande problema do diesel com biodiesel o maior problema é o armazenamento, porque a degradação ela acontece a partir do momento que ele é armazenado, porque o biodiesel ele tem uma característica extremamente higroscópica, então ele absorve a água toda do ambiente, e aqui no ambiente marítimo você tem muito mais condensação do que quando você está no continente, e para poder ainda ajudar isso, é muito comum no barco ficar muito tempo parado. Então você junta um período onde você fica muito tempo parado, o barco parado, o combustível todo dia aquecendo,
com a temperatura ambiente, incidência de sol, e esfriando à noite. Então todo dia você tem oscilação de temperatura e tendo condensação. E o suspiro puxando o ventinho da rua. E junto a isso também, que no Brasil, o percentual o biodiesel, ele tem muita matéria orgânica, porque a gente tem biodiesel de origem... Vegetal. Não só de origem vegetal, também misturado com origem animal. Capaz, não sabia disso. E aí quando você coloca essa combinação, você tem uma incidência muito grande de micro-organismos nesse biodiesel. E é daí que nasce, junto com essa questão higroscópica, é a questão desses micro-organismos se multiplicando. E aí você já viram aqueles tanques com aquela lama no fundo do tanque? Sim, eu já vivi isso várias vezes. Então, essa situação é causada pelos micro-organismos que estão se multiplicando ali. E isso, quando vai para o sistema de injeção... Sinto muito, não compreendo. Bem-vindo! Não, assiste o podcast que você vai entender. Boa. Que aula aí, meu querido. Então, voltando. Então, quando você junta essa questão, o barco ficou muito tempo parado, com um combustível com biodiesel no tanque, e aí você simplesmente chega para poder dar a partida, é muito comum. O diesel que está na linha, ele não teve esse efeito, mas o que está no tanque teve. Tu vai sair daqui, ali, passou a barra, chegou lá fora, sem vento, morre. Já tive esse problema com lancha. O cara saiu um dia antes, ele foi até a barra, voltou, porque por algum motivo, no outro dia, tu consegue sair, sai. Morreu aqui no PC. Saindo aqui no PC, não ligava, fazia de tudo, chamou o mecânico, fiz um entupido. E assim, se ficar no filtro, tá lindo. Então por isso até que a gente passou a trabalhar com esses filtros aqui. Isso é uma marca paranaense, a gente representa eles aqui, a Eurofilter. Massa. Esse filtro aqui, ele foi feito justamente... Aqui eu trouxe um filtro grande, tá, gente? Pro veleiro não vai desse tamanho. É isso. É maior que o motor. Esse aqui você vai aplicar em motor de 500 HP. Que isso aqui, ele tem uma parede... Você tem esse aqui para motor? Sim. Por exemplo, pro meu? Sim. 30? A gente tem lá, ele vai ser mais ou menos desse tamanho aqui. Que coisa lindinha. Ele tem uma parede aqui de quase 2 centímetros, vai. Então imagina isso aqui, comparado a um filtro normal, um filtro convencional, ele é uma folha dobrada. Né? Toda vedaçãozinha aqui. Imagina se isso aqui você transformasse numa folha, quanto de material de filtragem você tem. Então, é essa comparação que a gente faz. Tá? E não é só uma comparação, é um fato. Você tem uma área de filtragem muito maior. E aí você tem uma área de filtragem que começa com 30 micros do lado de fora e 3 micros na parte mais interna. Isso. Então você garante uma filtragem por camadas. Então você vai... A água fica do lado de fora, porque ele é hidrofóbico, e toda a sujeira você vai segurando. Então normalmente quando você tem um filtro desse daí, o que vai acontecer? Vai ficar tudo no filtro, não vai passar para bico e bomba. O que acontece nos filtros de papel convencionais é que eles saturam, acaba passando essa sujeira e vai para bico e bomba. Quando chega em bico e bomba, aí aquela visão dos infernos, pronto. Destruir a bomba por dentro. Que aí você só tem uma solução, que é abrir, desmontar, levar pro mecânico para poder fazer bico, fazer bomba. No caso dos bicos, quando você está falando do motor common rail, é muito comum muitas vezes você ter até que substituir o bico. No motor mecânico é mais comum você conseguir o reparo, mas no common rail é muito comum você chegar no ponto de ter que substituir. Então estão falando aí de custos que... Vou falar um exemplo real que a gente tem lá agora. É um cliente que tá na bancada até. O prejuízo está entre bico e bomba no patamar de 17 mil reais. É isso aí, galera. Bem-vindo. E aí o que a gente está fazendo com esse cliente? A gente está instalando isso aqui para ele agora, para caso ele tenha problema com combustível novamente, a gente conseguir ter o motor dele protegido e a sujeira ficando aqui. Porque é algo que você acaba não controlando, né? O óleo do motor é muito mais penetrante, a água, ela tem aquela coisa de fica, às vezes não passa. Então esse aqui ele filtra um pouco. A água ele fica. ajuda. A água fica, ela não passa. Delícia, e o
O óleo diesel, ele passa deixando a sujeira ao longo do filtro. Aí tu pergunta pro teu mecânico, não, é a diesel? Eu disse, não, hoje é a água. E isso é uma invenção que você tem no mundo afora? Não, isso acabou sendo uma solução que é muito aplicada aqui no Brasil por conta da situação que a gente tem do combustível, da qualidade de combustível que a gente tem hoje, que gera toda essa borra, que gera essa sujeira, e a gente vai buscando formas de conseguir proteger os nossos sistemas. Porque eu já ouvi perguntar, mas nos Estados Unidos eu não vi isso aqui, na Europa eu não vi isso aqui. Porque a realidade deles não tem biodiesel aplicado, mas existe, geralmente é de origem, eu só vi na verdade, no histórico, origem vegetal e um nível de controle dessa aplicação muito maior e em percentuais normalmente menores. Quando é aplicado em percentuais maiores, ele sofre uma aditivação já na origem. Entra nesse assunto que eu queria te saber. Aqui a gente tem 2 tipos de combustível do diesel, né? Que é o Verana. 3. Vários, mas tem 4. Vamos ter 4. Tem o Verana, que seria o pódio, aqui. Seria o pódio, né? E tem daí o Marítimo, o S10. Assim, a gente tem hoje o... Vamos começar do... O Verana é sensacional. Do de menor graduação pro de maior. Vamos começar do de menor graduação pro de maior. A gente tem hoje o S500, que é o ótimo, diesel... recomendo o pessoal beba. Uma delícia. Com 500 ppm de enxofre, o que muda a quantidade de enxofre. Você tem o S10, que tem 10 ppm de enxofre. Você tem o Marítimo e você tem o Verana. Nós temos hoje esses 4 tipos de diesel. O diesel que mais comumente você encontra é S500 e S10. Esses são os tipos de diesel que você tem normalmente acesso, né? Esses 2 tipos de diesel, eles hoje estão na norma do B15, 15% de biodiesel. Então, se você abastecer com eles, você vai ter invariavelmente os 15% de biodiesel. E aí, onde a gente recomenda para esse tipo de cliente, passe a usar um filtro que foi feito para poder trabalhar com o nosso tipo de biodiesel, e também aditive o seu combustível para poder evitar a formação de borra. Se eu tiver a formação de borra, isso aqui segura, mas é melhor que eu não tenha. Com certeza. Com toda certeza. Então, por isso que vale a pena você aditivar. Tu espere pro o teu combustível, né? Aquele negócio. Exatamente. Cara, uma dica agora, tá? Digamos que eu seja um espectador aqui, tô curioso, que eu tô querendo comprar um veleiro, e eu escolhi, que eu vi esse podcast, um veleiro com motor Yamaha. Vou fazer uma pergunta que ele provavelmente faria, tá? O que eu devo olhar no meu motor? A primeira coisa assim que eu devo reparar no meu motor, eu obviamente teria que chamar um mecânico para ter uma ideia melhor, até saber como é que tá a pressão do cilindro, entre outras coisas, né? Mas assim, no olho, assim, o olhômetro, ele vai chegar e vai olhar estado, ferrugem, é aquela coisa que já identifica assim, aquele mau cuidado. Então a dica eu sei que a dica de ouro ali para ele. Não sei, alguma coisa. Eu ia falar para ligar, mas como eu vi aqui, não é bom ligar não. Dependendo do tempo que tá parado, não liga. É bom isso dar uma avaliada antes, né? Sim, acho que o primeiro ponto, que assim, para uma pessoa que não entende profundamente de mecânica, fica difícil avaliar. Concordo. Mas acho que o primeiro ponto, que aí qualquer um consegue avaliar, é o nível de limpeza do motor, se ele tem sinal de vazamento. Isso qualquer pessoa, qualquer leigo consegue ver. Se ele tá aquele motor sujo, todo escorrido, todo empoeirado, aquele motor que tá tem ferrugem no cotovelo de mistura e tá tudo enferrujado, ou tá vazando pela junta da tampa de válvula óleo ali. Isso é o sinal de um motor que não foi bem cuidado ao longo da vida dele. Isso mesmo. Por mais que você seja leigo, você consegue dali enxergar um motor que não está sendo bem cuidado. Pode ter aquele caso veleiro que era mal cuidado e foi maquiado para vender. O cara mandou um cara que faz detalhamento de motor limpar o motor e o motor tá um lixo. Pode. Mas a maior chance é de que quando a gente fala do motor mal cuidado, esse com certeza ali você tem uma grande chance de ter um problema. Então eu olharia pro cuidado com relação ao aspecto geral do motor, tá? E a outra questão que eu falaria é o histórico de manutenção.
Porque o cara que cuida de um motor, Pediu o histórico. ele guarda o histórico de manutenção. Interessante. Até pra ele controlar, né? Manutenção, hora. Se você tem um motor que tem aspecto de bem cuidado, não tem sinal de vazamento, você tira a tampa de óleo, você vê que ali só tem sinal de óleo, tira a vareta, vê que tá da cor que tem que ser o óleo, não é aquele aspecto leitoso, que é quando você tem um motor que tá com problema, tá misturando água no óleo. Você olha pro reservatório de expansão, vê que ali tem aditivo, não só água, que assim, tem, isso é uma coisa assim que é básica e o leigo também consegue ver. Você tira a tampa ali do reservatório de arrefecimento, a água tá ali até em cima. Você coloca o dedo ali, você tira, o dedo sai todo enferrujado, que é muito comum. Pronto. Isso é um sinal de que não se trocava o fluido de arrefecimento. Então, você tem uma chance de ter um problema precoce ali. Tá? Então são cuidados que você, mesmo sendo leigo, consegue tomar. Ah, mas só com isso eu já posso decidir comprar? Não. Na verdade, você pode usar isso para filtrar o barco, que você vai chamar um técnico para fazer um pré-compra, uma análise de pré-compra da tua embarcação. Porque se você chegou e já viu um barco todo mal cuidado, sem histórico de manutenção, cara, nem chama o mecânico para poder olhar, porque você já sabe qual vai ser o final da história. Tá? Ou então faz como o Vini, que quando olha um barco que já tem um motor muito antigo, que não é Yamaha, já considera um motor novo no preço do barco. É o certo, assim, né? E ele vai te ajudar nisso. Pra não se incomodar na vida, cara, é isso, velho. É isso aí, não é aquela... Não, mas eu comprei um barco, baratinho. O vai barato navegar é muito, barato, tu vai claro. fazer muita reforma, tu não vai navegar tanto. E deixa eu te perguntar, existe uma rotação, um RPM no motor que tu diz que é o que vai fazer ele durar mais, ou aqui ele vai estar desempenhando melhor e consumindo menos, uma faixa de rotação? Isso vai variar de motor para motor, tá? Mas em geral o patamar ideal ele vai estar em torno de, para cruzeiro, em torno de 70% a 80% da rotação do motor. Em geral vai estar nessa curva, 70% a 85%, dependendo do motor. Posso andar a menos que isso? Pode, mas você não pode andar o tempo todo com baixa carga, porque muito pouca carga também gera problema no motor. Vou falar um termo aqui que é mais comum para o mundo dos mecânicos, gera espelhamento de camisa, e o motor vai perder compressão com isso. Então, baixíssima carga é ruim e altíssima carga é ruim. O mundo ideal vai estar ali na casa de 70% a 85%, e o ideal é ter oscilação de carga. Ora você tem um cruzeiro um pouco mais lento, ora você tem um cruzeiro um pouco mais rápido. Isso é bom pro motor, isso não é ruim pro motor. Interessante. Tá? Isso é muito comum, a gente tem aplicação. Só coloca ali, né? Famoso 2.000, 2.200, 500 ali. Vai, né? Quando chegar, chegou. A gente tira lá. Eu sempre variei, cara. Eu sempre variar é bom. Com medo. Variar é bom. Trabalhei em oficina de preparação já, eu sei o que é isso. Variar é bom pra ver O que ele não fez? Mas faz perguntar, fala ele, se não fez. Aí a gente começa a anotar. Não sei, velho, mas já fiz bastante coisa, meu. Então, Fábio, tu tinha comentado ali já do início do S500 e do S10. Isso. E a diferença do Marítimo pro Verana? Vamos lá. Então, S500 e S10 são os dois que levam biodiesel. Aí vou falar um ponto que é a norma geral e o que a gente tem pego. Diesel marítimo, ele não é para poder levar biodiesel. Então ele é o diesel que é bastante indicado para aplicação dos nossos motores. Seria o mínimo para o nosso motor, o marítimo. Só que a gente tem muita incidência hoje de barco que só abastece com diesel marítimo, e a gente tem problema de borra. E quando a gente tira o diesel e coloca para análise, o que a gente está vendo? Traços de biodiesel. Suco de dinossauro. Então, em algum momento, Isso. você está tendo na cadeia marítimo que está sendo batizado com biodiesel, tá? Então, em casos de problema, a gente já pegou isso, temos análise, temos isso de laboratório lá. Se alguém quiser ver, pode vir falar com a gente, que eu tenho um caso lá disso, que aconteceu, caso real. E falando de Verana, quem foi que falou que é a Podium? Verana, ele é um diesel que não tem nada igual. Ele é um diesel que tem um nível de qualidade, de pureza e uma melhor queima comparada ao diesel, aos outros 3 tipos de diesel, que assim, é fabuloso. Ele é o melhor diesel possível que você pode utilizar na tua embarcação. E ele é tão bom
que a gente fala, uso Verana, não precisa disso aqui. Eu não uso. Porque minha questão não é vender isso aqui. Eu não quero. Se a gente passou a trabalhar com isso aqui, não é porque a gente quer vender. Eu quero diminuir o problema dos meus clientes. Esse é o objetivo. Acima de tudo, como é que eu diminuo o problema? Porque assim, poderia ser muito fácil. E eu já ouvi de parceiros de oficinas que trabalham só com bombas e bicos injetores. Eu não quero saber disso, não. Porque eu vou fazer com que ele não tenha mais problema. Gente, que isso? Não, vamos passar a usar isso aqui e eu prefiro que vocês não tenham problema, porque na hora que começa a ter muito problema e ter muita conta muito alta, tem muita gente que passa a pensar, cara, eu não vou ter mais barco não. Porque eu não estou preparado para esses custos absurdos de uma hora para outra. Exato. Eu prefiro o contrário, eu prefiro que o custo seja menor para que mais gente tenha vontade de ter barco. Olhe para aquilo ali e fale, cara, ter barco é legal, eu consigo manter, o custo de manutenção de motor é mais barato do que uma revisão de um carro. Isso. Cara, legal, vou embarcar nessa com a minha família. Então acho que isso é o que a gente tem que fomentar cada vez mais. Com certeza. Então, com essa conclusão, a gente pode chegar que usar o Verana, ele aumenta a longevidade do motor e das peças que... Com certeza é o melhor tipo de combustível que você pode usar, é o Verana, para quem tem acesso, mas o acesso é muito restrito no Brasil. Né? Cheiro tem dentro do mar. É um cheirinho de banana, né? Cara, dá vontade de botar ele no potinho e odorizador ele em cima de ambiente. Borrifar ele em cima do motor e passar um paninho para ajudar ele a limpar. Ele é muito bom, cara. Eu trabalhei numa lanche que a gente só abastecia com Verana. Não. E o dono só saía 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, assim. Cara, ele não vai ter problema. Não teve problema. Ele vendeu o barco, o cara trouxe um mecânico, ele olhou pros filtros e falou: novo filtro, foi trocado recente. A gente, não, é que só viu Verana. E é um barco de 10 anos. Quanto tempo dura feito a revisão, mas foi um barco de 10 anos que sempre usou Verana. Quanto tempo dura um diesel, assim, um Verana, ou assim, que dá pra deixar no tanque sem se preocupar? O Verana, o que a gente tem de informação é que até 1 ano no tanque ele não vai gerar problema. E eu vou ser sincero, eu acredito que até por mais tempo ele não vai gerar nenhum problema. Eu tô há 2 anos. Eu garanto. Eu tô há 2 anos no meu tanque com Verana. E quando a gente fala de qualquer um dos outros combustíveis, eu te digo qualquer coisa acima de 15, 20 dias já é um ponto alarmante. Mas isso aqui já resolve bastante desse problema. Por causa da borra do Você pode não simplesmente, cara, abastecer com Verana vai ficar muito caro pra mim. Cara, usa isso aqui é barato. Estamos falando de um negócio que custa bem barato. E principalmente no caso do veleiro, essa aditivação aqui vai ajudar a garantir a longevidade do... E ela prolongaria enquanto o diesel no tanque? Na verdade, o grande ponto que a gente traz aí é trazer um nível de aditivação que a gente vai trazer benefícios similares ao do Verana. Tá? Então estamos falando de um cenário de ter até um período de até 12 meses, considerando que ele vai manter a estabilidade do combustível. Então a gente tem teste já feito com isso, que comprova isso. Então a gente tem bastante segurança de fazer essa aplicação e do resultado que isso tem trago. Que interessante, cara. Então, falando um pouco assim sobre os motores diesel e tal, deve ter muita gente pensando, eu vou fazer um elétrico. Cara, na minha visão de quem realmente trabalha com elétrica náutica e tudo mais, dependendo para que o cara vai usar um veleiro com motor elétrico, é completamente inviável. Assim, tipo, é uma realidade que hoje ainda está distante. Não, mas a bateria evoluiu muito, porque isso, porque aquilo, porque gerador... Peraí, eu ouvi gerador? Pra que o gerador? É uma coisa errada, né? Sim. Aí se tu precisa estar plugado no pier pra dar um passeio, cara, aí tu tem um day sailor, muito legal, cara. Eu acho... A gente apoia isso, a gente acha muito massa, cara. A ideia, cara, tem um day sailor com motorzinho elétrico, delícia, cara. Bateria, manutenção da bateria e tal. Bom, aí eu não sei, mas pro Brasil hoje, para nossa realidade, tá muito longe ainda do elétrico, né? Eu acho que hoje o que a gente tem de melhor hoje é os diesel. E é isso aí, cara. Tem 2 marcas que você pode escolher, são renomadas no mercado. A minha preferida, eu tô há 25 anos na vela e 26 agora, e cara, pra mim é Yamaha. Então, cara, eu tô fazendo esse podcast aqui
Com Como muito fã da prazer, marca, cara, né? como fã da marca aqui. Legal. Desculpa aí, mas aconteceu, fazer o quê, né? Yama, vamos arranjar um patrocínio aqui, ó. Isso, O garoto quer ser belo de propaganda. isso. Então, cara, eu acho que te pergunto assim, a gente tem aqui, se deixar... Dava pra fica ficar a noite inteira, toda. né? Mas fácil. Nem contamos histórias, acho que a gente vai ter que fazer Vai ter que fazer um outro só pra falar de Ano que história. vem vamos fazer de novo, vamos ver o que vai vir Sim. de repercussão disso aqui e vamos fazer um novo ano que vem, E cara. quem quiser que aborde outros assuntos, né? cara, de legal. motores, Dúvidas, até né? da náutica, Vai ter dúvidas em outro, geral. pessoal, prometo. Vai Nossa, colocando aí nos comentários, escreve aqui embaixo nos comentários. Isso, mais ou menos. Aqui, vai colocando aí nos comentários que a gente faz um novo podcast detalhando aí tudo isso aí que o pessoal estiver pedindo. Cara, foi muito legal, eu tô muito feliz, obrigado pela participação no Mirim, que veio obrigado, aqui galera. do nada. Querido, Tamo junto, Vini. Foi um prazer. Gui, meu querido Valeu. amigo e sócio. E Fábio, cara, obrigado, querido. Nada. Show de bola. Conta com a gente sempre. É isso aí, galera. No mais, é isso aí, galera. Espero que tenham tomado aquele vinhozinho que eu sempre digo, esqueci até de falar, eu acredito. E, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço a todos, até mais. Fui, valeu!